O deputado federal Pastor Marco Feliciano divulgou um vídeo intitulado A Morte da Democracia 2. Ele se referiu a um vídeo anterior em que havia anunciado a morte da democracia quando um deputado federal foi preso em pleno exercício do mandato por crime de opinião, com a absurda complacência de seus pares que atropelaram garantias constitucionais. Ele lembrou: "Eu tinha dito da primeira vez que ela havia morrido de morte matada por 10 balas em um julgamento injusto que ceifou a trajetória de um patriota, hoje preso, pasmem, mesmo após receber um indulto presidencial. Mas eu estava errado. Ela não havia morrido, ela foi para UTI. Mas agora eu sinto que ela morreu mesmo, e agora sim de morte matada. Desta vez não precisou de 10 balas, bastou uma única e certeira bala." O deputado apontou que não houve qualquer defesa da democracia, apontando que 2 batalhões responsáveis por essa defesa se recusaram a lutar. Ele disse: "Ninguém pôde defendê-la porque o batalhão dos 513 não tem força, pois quem o lidera silenciou. Já no batalhão dos 81, este sim, com munição certeira para acabar com essa sandice, não se move, dada a inércia do mineiro que o lidera e que se acovarda dia após dia." Feliciano disse: "Coitada da democracia, sentenciada à morte sem direito a recurso. Pobre democracia abandonada por aqueles que deveriam defendê-la, todos cheios de medo de serem os próximos. Pobre democracia, morreu e levou junto agora sua irmã Constituição, esta que está sendo rasgada, pisoteada e interpretada de modo a justificar a morte da democracia." O deputado questionou: "Fulminadas elas, democracia e Constituição, quem será a próxima vítima?" "Ah, já sei, será a filha da democracia, a liberdade. A liberdade já está sendo vigiada no Brasil. Querem inclusive sua regulação. Por aqui, só há liberdade se você pensa como os vermelhos." Pastor Marco Feliciano disse: "Sobre o capitão, em breve lhe tirarão a liberdade, pois dia após dia minam a sua reputação com difamações pútridas. Afinal, um sistema, um consórcio nefasto de vampiros revanchistas preparam o grand final, sua prisão. Alguém duvida? Quem liderará o batalhão dos 513, o batalhão dos 81? Os soldados estão com tanto medo que chegam a ter que falar em código. E quando os soldados do povo estão com medo é porque a coisa está feia de verdade." O deputado apontou que o povo, sem ter quem o defenda, enfrenta uma potestade. Assim, o povo, seus patriotas, ao preço de 17 anos de reclusão, são usados como exemplo para que ninguém mais se manifeste publicamente. No início, eu falei sobre a bala certeira, mas também falei de uma potestade. Pois é, a potestade tem essa arma fulminante que usa para matar todos aqueles que se opõem, e isto em tom de deboche. Multa de 22 milhões para o partido de número 22, prisão de 17 anos para quem votou no capitão na primeira vez com o número 17. Feliciano disse: "Nada é por acaso. A quem recorrer senão a Deus? A democracia está no caixão, indo para o cemitério, e todos assistem os que seguram suas 6 alças. Estão lá um mineiro covarde, um alagoano silencioso, uma potestade, um comunista, um sistema de comunicação e um bebum que vai tropeçando e rindo de tudo e de todos. Quem salvará nossa pátria antes que enterrem a democracia e ela na sequência? Quem?" Nos últimos anos, até mesmo a liberdade de culto foi duramente restringida no Brasil, assim como diversas outras liberdades, em especial a liberdade de expressão, que é a base de qualquer democracia. As pessoas viram seus direitos de ir e vir, de trabalhar, de se expressar, de se informar e de se manifestar, entre outros, serem suprimidos. Cidadãos e empresas são perseguidos em inquéritos secretos e
sofrem com medidas abusivas como prisões, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e até mesmo confisco de propriedade. Tudo isso acontece graças à complacência subserviente do Senado Federal. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator, em evidente censura direcionada a pessoas e empresas específicas. Há mais de 31 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista! Olá, nação brasileira, eu sou o pastor Marco Feliciano, deputado federal, e enquanto tem liberdade, quero deixar esse vídeo aqui gravado e se você puder compartilhar, eu vou agradecer muito. Hoje é 8 de fevereiro e eu continuo chorando a morte de um ente querido. Uma vez eu falei sobre isso e eu disse que era a morte de alguém a quem eu prestei juramento solene em defender e por ela lutar. A morte da democracia brasileira. Eu havia dito a primeira vez que ela havia morrido de morte matada por 10 balas em um julgamento injusto que ceifou a trajetória de um patriota, hoje preso, pasmem, mesmo após receber um indulto presidencial. Mas eu estava errado. Ela não havia morrido. Ela foi para UTI. Mas agora eu sinto que ela morreu mesmo. E agora sim, dia 8 de fevereiro, de morte matada. Dessa vez não precisou de 10 balas, bastou uma única e certeira bala. Da outra vez ela foi pega de emboscada, na calada da noite. Desta vez foi à luz do dia, foi premeditado e nós já esperávamos. E como antes, ninguém pôde defendê-la. Porque o batalhão dos 513 não tem forças, pois quem o lidera se silenciou. E quem dos 513 se atreveu a lutar, recebeu um alvo em suas costas e a qualquer momento pode tombar. Já no batalhão dos 81, este sim, com munição certeira para acabar com essa sandice, não se move dado a inércia do mineiro que o lidera e que se acovarda dia após dia. E aos poucos soldados deste batalhão de 81, eles lutam isolados numa batalha hercúlea, porém suicida. Entendedores entenderão. Ambos os batalhões já não têm forças para defendê-la. Quando ela clamou por socorro a primeira vez, só 130 do batalhão de 513 a ouviram, lembram? Mas enfraquecidos não puderam fazer muita coisa. Coitada da democracia, sentenciada à morte sem direito a recurso. Vai recorrer para quem? Para o bispo? Acho que não. Para o pastor, que faz o que pode. Mas é um ser normal contra uma potestade jamais vista em nosso país. Um dia eu critiquei o pastor e hoje eu entendo. Ele não foi bem-vindo lá e sofre retaliações também. Pobre democracia, abandonada por aqueles que deviam defendê-la, todos cheios de medo de serem os próximos. Pobre democracia, morreu e levou junto agora a sua irmã, a Constituição. Esta que está sendo rasgada, retalhada, pisoteada e interpretada de forma a justificar a morte da democracia. Fulminadas elas, democracia e Constituição, quem será a próxima vítima? Ah, já sei, é claro. Será a filha da democracia, a liberdade. A liberdade já está sendo vigiada no Brasil, querem inclusive em sua regulação. Por aqui só há liberdade se você pensa como os vermelhos. E não importa se suas matérias falsas causam a morte de uma inocente, desde que pensem como os vermelhos, tá tudo bem, afinal é tudo pela revolução. Se George Orwell aqui estivesse, eu lhe diria 1984 não, George, mas sim 2024. Que o Deus Altíssimo tenha piedade hoje do capitão, que neste momento perde o passaporte,
Seu partido, que também é o meu, perde recursos em processo milionário e passa por vexame nacional hoje, dia 8. Pasmem, em ano eleitoral. Sobre o capitão, em breve lhe tirarão a liberdade, pois dia após dia minam a sua reputação com difamações pútridas. Afinal, um sistema, um consórcio nefasto de vampiros revanchistas preparam o grande finale, a sua prisão. Alguém duvida? Quem liderará o batalhão dos 513 e o batalhão dos 81? A gente sabe que tem muitos inimigos infiltrados nesses batalhões, mas eu creio que a maioria ainda ama a pobre democracia e quer ressuscitá-la. Mas os soldados estão com tanto medo que chegam a ter que falar em código. E quando os soldados do povo estão com medo, é porque a coisa está feia de verdade. Ah, sim, o povo. Seus patriotas, ao preço de 17 anos de reclusão, são usados como exemplo para que ninguém mais se manifeste publicamente. No início eu falei sobre a bala certeira. Não é mentira. É uma só mesmo. Mas também falei de uma potestade, pois é. A potestade tem essa arma fulminante, que a usa para matar todos aqueles que se opõem. E isto em tom de deboche. Multa de 22 milhões para um partido de número 22. Prisão de 17 anos para quem elegeu o capitão em sua primeira vez e usou o número 17. Nada é por acaso. A quem recorrer senão a Deus? A democracia está no caixão indo para o cemitério e todos assistem os que seguram as suas 6 alças. Estão lá um mineiro covarde, um alagoano silencioso, uma potestade, um comunista, um sistema de comunicação e um bebum que vai tropeçando e rindo de tudo e de todos. Quem salvará nossa pátria antes que enterrem a democracia e ela na sequência? Quem? A paz, povo de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Eu cheguei agora aqui no Rio de Janeiro, cheguei de Manaus, viajei a madrugada toda. Ontem eu preguei em 2 cultos lá, hoje eu ministro em São Gonçalo, numa linda igreja, e amanhã pela manhã embarco para Goiás, onde eu vou ministrar em várias cidades até segunda-feira. Um amigo meu me chamou aqui e perguntou se eu lia os comentários lá no X ou no X, o antigo Twitter. Então fui lá ler as postagens que fiz ontem sobre a força-tarefa da Polícia Federal contra Bolsonaro, Valdemar Costa Neto e o meu partido PL. Se alguém ainda tiver dúvidas de que o que passamos neste momento no Brasil se trata da luta do céu contra o inferno, basta ir lá e ler os comentários. Gente, chega a dar arrepios de tanto ódio destilado por aqueles que nos acusam de discurso de ódio. O momento é sombrio, estamos todos assustados. Interessante é que deflagraram a operação bem no início do carnaval. Essa famosa festa brasileira que, quando termina, deixa sequelas irreversíveis. Você já ouviu a expressão crianças de novembro? Algumas são filhos do carnaval. Filhos de uma aventura sem responsabilidade. Alguns podem ser considerados filhos de ninguém. Um psicanalista disse assim sobre eles: filhos que se sentem excluídos, colocados à margem do comercial da margarina que tem a família perfeita. Reclamam por serem estigmatizados filhos de pai desconhecido e de mãe avoada, cabeça de vento. Tem também aqueles que, em nome da liberdade, da alegria e curiosidade, irão se tornar viciados. Droga que vicia já na segunda vez que é usada. Tem as traições que serão reveladas, os casamentos que serão destruídos. Ou seja, dias de carnaval são dias em que o mal é exaltado, requerido e adorado. Não foi à toa que fizeram a operação bem no início do carnaval. As forças do mal estão soltas e alimentadas. Eu deixo aqui um conselho aos meus amigos conservadores e aos pregadores que, como eu, estarão ministrando durante o período do carnaval. Vigiem, orem, busquem a face do Senhor. Se protejam, se guardem, guardem suas famílias, orientem os seus a tomarem um cuidado duplo, pois o diabo está solto e busca qualquer um que ele possa tragar. Para os cristãos brasileiros, digo, não caiam na velha história do pão e circo, que por um pequeno tempo trará prazeres. Não deixem esta cortina de fumaça esconder dos seus olhos a realidade que estamos vivendo no Brasil. Estamos vivendo um momento de incertezas, de perseguição aos que são conservadores. Para nós que apoiamos Bolsonaro, não há nada para se comemorar nestes dias, exatamente nada. Estamos em guerra, o bem contra o mal, o céu contra o inferno, a sanidade contra a loucura. Que Deus nos guarde a todos. Mais uma vez, eu te peço, cuidado neste carnaval.